Selva, pessoal, Guerra Nacional Podcast, de volta aqui com vocês, com mais um episódio. E nós estamos recebendo hoje aqui um coronel do Exército, veterano, Coronel Alexandre de Andrade Cardoso, guerreiro de Selva 1249, da turma de 1980 da Academia Militar das Agulhas Negras, Infantaria. Bem-vindo, coronel, Selva. E é uma coisa bacana aqui que nós vamos falar aqui hoje, porque ele está chegando de uma expedição, tá? Simplesmente ao Monte Roraima, né? Aí eu estava falando com ele aqui antes de começar o programa, que no Monte Roraima eu estive lá em 2009, mas eu só passei ao longo dele ali pelo vale, né? Não cheguei, não ousei ainda escalá-lo. Mas uma boa, viu, coronel? Isso aí, uma aventura bacana, né? Uma aventura que acho que a gente tem que ticar alguns desses locais aqui no nosso Brasil, né? Eu tive no Pico da Neblina, por que não chegar e escalar o Monte Roraima? Bem-vindo, coronel Selva. Selva, Brian, pô, muito obrigado por me receber aqui, viu? Parabéns por essa iniciativa que você teve de divulgar as coisas da Amazônia para o Brasil todo. Eu acho que é uma área muito ainda desconhecida. Eu moro no Paraná hoje, não sou paranaense, mas moro lá, e com quem eu converso, eu vejo que as pessoas do sul do país têm uma ideia muito diferente do que é a realidade da Amazônia, porque falta de conhecimento, nunca vem aqui. Vão passear na Europa, Argentina, Paraguai, mas visitar a Amazônia não é uma coisa comum para o brasileiro. Então, parabéns por essa iniciativa que você teve de divulgar isso, pelo menos digitalmente. Eu sou realmente um oficial de infantaria da turma de 80, guerreiro de selva, e agora estou me dedicando a fazer caminhadas. Eu, ano passado, fiz Santiago de Compostela e Trilha do Pati, na Chapada Diamantina. A ideia era fazer 2 por ano. E esse ano nós fizemos agora o Monte Roraima, que foi realmente espetacular, agora cansativo. Imagino. Para mim chegar aqui, subir a escada aqui da Rádio Onda Digital foi difícil, mano. Eu estou aqui pela bola 8, porque decidimos carregar a mochila. Chegamos ontem. Foi direto do Monte Roraima para o aeroporto e do aeroporto aqui para Manaus. Então ainda estou sentindo as dores de carregar a mochila e subir 2.810 metros. Foi difícil. Mas é uma grande aventura mesmo. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana. O prazer maior e o prêmio maior é conquistar o objetivo, né? Exatamente. O coronel Alexandre é um amigo de longa data, foi instrutor do SIGS, né? E lá no SIGS ele teve uma experiência bacana, né, coronel? Que foi escrever não é um livro, né? Não é conhecido como um livro, mas pra gente é uma bíblia. É um livreto. Pra gente é uma bíblia, né? Pra Guerra na Selva é uma bíblia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco pro pessoal, isso aí foi a sua primeira experiência como escritor. Foi. Que agora o coronel já escreveu também outro livro aqui, tá? Que é a parte da Guerra na Selva, né? De Chapuri a Xambioá, a árdua missão de defender a Amazônia. Esse livro aqui eu li, pessoal, tá? Fui presenteado pelo coronel, obrigado, tá? Eu consegui ler esse livro aqui todo, ele aqui, eu vi o senhor não é historiador como o senhor fala. Não sou historiador. Não é historiador, mas a abordagem e pra gente que é militar e entende dos termos, né? E dos fatos históricos ocorridos ali, a gente vê que é muito sensacional mesmo ali. Parabéns mesmo, coronel. Fiz as minhas anotações, que eu gosto de ler dando uma marcada, né, no livro, tal, mas eu acho muito interessante. Eu recomendo, pessoal, tá? O pessoal procurar aí, ó, o livro Guerra na Selva do Coronel Alexandre, tá? Alexandre Andrade Cardoso. Muito bacana, pô, muito interessante mesmo. Depois ele vai autografar para mim, né, coronel? Aproveitando a oportunidade. O coronel não mora aqui, pessoal, tá? Você já sabe, ele falou aqui. Mas ele já se prontificou a vir comigo nesse podcast tem mais de 2 meses. Tem mais de 2 meses. E quando eu estava comandando o SIGS, o coronel sempre esteve por lá também, né? E agora, no ano passado também, né, coronel? O senhor esteve no SIGS, a gente esteve na Marcha da Saudade. Na Marcha da Saudade, né? Que é naquela semana do aniversário do SIGS ali. Aliás, aniversário do SIGS não. Semana do Guerreiro de Selva, em junho. E a gente se reencontrou ali e foi muito bacana, porque é uma semana que depois a gente vai falar aqui também, né? A Semana do Guerreiro de Selva, a gente está propondo, inclusive, um programa para a gente fazer aqui um podcast sobre a Semana do Guerreiro de Selva. E ano que vem é 60 anos de SIGS. Ano que vem, 60 anos do SIGS, pessoal. 60 anos e é um fato histórico que vai ocorrer aqui na cidade de Manaus, né? Para a gente de Manaus, porque o SIGS é um patrimônio aqui do Amazonas, da cidade, né? E para o Exército Brasileiro. O SIGS ele transformou. O SIGS transformou. E está aqui. Está aí, ele transformou.
transformou o Exército. Transformou o Exército. Ele conseguiu se espairar da Amazônia para o Brasil inteiro. É verdade. Chegou lá no Rio Grande do Sul. É impressionante. O espírito da selva realmente predominou no Exército. É uma coisa muito bacana. É uma coisa legal, né? Eu vi que o senhor abordou isso aqui, lá no finalzinho do livro ali, e a gente olha assim, né? Os estrangeiros falando do SIGs, né? Pô, eles falam com um sentimento até de pertencimento, né? Porque é impressionante. Pô, a gente já tem esse sentimento, a gente não é que expresse bem, mas a gente é prata da casa, digamos assim. Mas os caras, quando eles botam um brevê da cara da onça no peito e vão lá nos seus países, são caras... Então, se bem que quando vêm para cá, já são caras altamente qualificados, né? Sim, e quando saem daqui com a conquista da cara da onça, o pessoal fala que o curso é o mesmo. Não, o curso é, em tese, o mesmo. Né? Algumas situações são mudadas para o oficial sargento estrangeiro que vem para cá, né? Em termos de doutrina militar terrestre nacional. Tá? Mas... digo de cadeira, ali o pessoal não vem aqui brincando, não. Ele vem aqui já foi o mesmo, né? Já foi o mesmo. O do estrangeiro era o mesmo que o brasileiro fazia. Já foi. Agora tem uns anos desde 2018, que agora o curso é internacional somente para estrangeiros. Né? Eu lembro que a gente tinha canga. O brasileiro sempre teve um canga, né? Um canga estrangeiro. E quando o cara não falava chongas de português, o cara não falava chongas de inglês ou espanhol, era na mímica. No áudio muscular. Áudio muscular. Aí eu tenho um caso, Coronel, que quando eu cheguei ali, instrutor em 2002, veio um cara da Guiana, um oficial sargento da Guiana fazer o curso. Eles estavam no Rio de Janeiro, lá no CEP. Pô, bacana, tal. De repente, foram designados os dois para virem para o SIGs fazer o COIS. E os caras, não, pô, vim fazer o curso de altos estudos. Idiomas, vim fazer o curso, pô, 10 aulas. Não, meu, você veio ralar na selva. Esse cara veio pra cá, esse cara sofreu tanto, os dois, né? O sargento foi desligado na água, infelizmente ele não nadava nada. Mas o oficial, esse ralou. E foi muito engraçado, porque a gente olhava pra cara dele e o cara realmente tava alhures, tava em outro planeta. Como diz hoje, o cara tava em Nárnia, né? E o cara chegava assim, porra, não sei o que eu tô fazendo. E ele falava, depois no final do curso, falava assim, olha, eu estava no Rio de Janeiro, pensei que fosse fazer um curso de educação física, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, e vim parar no SIGs em Manaus. Eu tinha a mínima noção do que era isso aqui. Já conhecia, logicamente, o SIGs, mas ele não tinha noção do que ia passar dentro do curso de Operações na Selva, né? É interessante. Mas vamos falar do senhor, Coronel, da sua experiência aqui. Como o senhor falou, o senhor não é da Amazônia, não é do Paraná, mora lá. Mas o senhor saiu aspirante em 80. Fui para o Rio de Janeiro, fui para o 24 civil lá no 24 BIP. Uma unidade muito boa, de blindados, né? Na época era a 5ª Brigada de Cavalaria, a brigada mais potente do Exército. Então, era uma unidade completa, fazia exercício conjunto com a Brigada Paraquedista. Exercício de junção, os 3 anos que eu fiquei lá, 3 anos de exercício de junção com a Brigada Paraquedista. A 5ª era lá no Rio de Janeiro também. A 5ª era toda na mesma cidade. Então era uma coisa... tinha um adensamento de milico ali que era impressionante. A brigada era inteiramente na mesma cidade. Coisa rara também. Normalmente é cidade vizinha, esquadrão, um batalhão aqui, outro lá, não. Era a brigada realmente mais potente, mais pronta do Exército. Eu gostei muito de servir lá. E ao término do tempo de serviço lá, vim servir no 1º BIS. No melhor do mundo, né? Que o pessoal fala, né? E esse foi transformador. O BIS é o bicho, eu costumo dizer. A gente fala, célula máter da Infantaria de Selva. E um batalhão realmente que só quem serve ali para entender o que é aquilo, exatamente. Né? E eu vim de um exército, na época, só usava boina, Amazônia, a Brigada Paraquedista e as tropas blindadas. Só tinha isso. Só tinha isso. Então, mas lá era boina preta, mas era uniforme verde, camiseta branca, meia branca, cantil com tampa branca. O casco mesmo. Aí a gente, tenente, aquele troço... Aí eu cheguei aqui no BIS, fui entrando pela guarda, todo mundo de camuflado, o soldado suspensório. Lá no sul, o soldado não usava suspensório. E aqui o soldado de suspensório. Já começa a estranhar. Parafal, né? Você vai vendo aquilo ali. O comandante, o oficial de dia usava uma granada de mão. Falei, cara, e o BIS tinha granada de mão, aquela Pineapple, aquela americana, sim, você vê em filme. O BIS tinha daquela granada na época.
Falei, caramba, isso que aqui... ano foi isso, Coronel? Em 84. 84 mesmo? Final de 83. Certo. Dezembro de 83. Estava passando o comando. O coronel Fregapane, o irmão do Gélio Fregapane, estava passando o comando para o Altidório Silvio Souza. Aí eu falei, caramba, pô, de que é selva para cá e selva para lá. Pô, é aqui o meu lugar. É aqui. Mas, olha, realmente mudou a minha carreira, mudou minha vida militar toda, porque no BIS eu participei de muitas operações como tenente, mas que você era realmente um tenente. Em qualquer lugar que eu fosse fazer um exercício no Rio de Janeiro, eu estaria a 20 quilômetros de uma linha telefônica, de uma estrada. Aqui você simplesmente ia para São Gabriel da Cachoeira, Querari, São Joaquim, patrulhar na fronteira, o helicóptero, e era você, o seu pelotão, e mais ninguém. E o rádio que mal falava. Então, você era realmente um comandante de fração militar, você tinha que usar todas as suas habilidades. A situação te obrigava àquilo, sabe? Então, e era interessante mesmo, né? É diferente para um militar jovem, não é porque sou eu não, mas todos sentiam isso e praticavam isso e exacerbavam isso. Oficiais de carreira e oficiais R2. Então, eram muito bons todos os ramos. Os sargentos eram excepcionais, era um batalhão fora de série, realmente. Tinha espírito porque tradição, era um batalhão tradicional. E ali eu fiz o curso de guerra na selva, 84/2. Na época o comandante era o coronel Taumaturgo, né? Uma lenda viva também, um camarada... Taumaturgo Sotero Vaz. Sotero Vaz. Muita influência no SIGS ele teve. Já tinha comandado o BIS? Já tinha comandado o BIS, exatamente. Na cerimônia de passagem de comando lá, e eu quero que eu não tinha, você não via no Sul isso, a não ser na Brigada Paraquedista. Com certeza. Mas a gente não via mesmo, não. Você via no Sul, sei como é que era esse negócio. A distância era muito grande. Exatamente. Na passagem de comando do Fregapane para o auditório, eu recém-apresentado, e o general, o coronel Taumaturgo veio lá no batalhão, paga 10, você se apresentou agora? Paga 10. Aquela coisa, você caía de boca e ficava, coronel mandando tenente. Você nunca via isso. Não tinha mesmo, não. Então era diferente a coisa. Eu fiquei apaixonado. E aí fiquei aquela ideia, você sai daqui e fica você não sossega enquanto não volta. A verdade é essa. A mulher não queria, era carioca, não queria voltar de jeito nenhum. Você não adianta, que você não consegue se adaptar mais em lugar nenhum. Isso foi o que aconteceu comigo. Aí fiquei sempre com a ideia de voltar. Aí fiz ESAO, consegui voltar para cá. Terminei ESAO, vim para o SIGS. Você veio ser instrutor do SIGS. Chefe da divisão de seção de operações na selva. Era comando do coronel Lampert Pai. Lampert Pai. 11º comandante do SIGS. Comandante, Aí o senhor vê, né? O senhor foi chefe da seção de operações na selva, eu também fui ali. É o cara que é o responsável por pegar o QTS, né? O cara da maldade. O cara que pega ali e vai dizer o que o curso vai fazer. E vai levar para o chefe da divisão de curso e os estágios, porque na época não tinha sessão de estágio, não. Era o senhor fazia tudo? Fazia os dois, Na minha época já tinha um cara da sessão de estágio também. Não, eu fazia os dois. Ali. Só que a rifa, né, na saída da selva da semana, né? A gente chegava lá, o cara do estágio estava entrando, na sexta-feira olhava assim para o caminhão, para carroceria, tu desce, fica aí que o fim de semana é com vocês. Era a rifa que rodava assim, o pessoal, quando via, na época era o Moraes, né, o Quilha, e era o Paulo Tasso depois. Eu falei assim, vocês são foda, deixa os caras irem para casa. Do carnaval ao Natal, do carnaval ao Natal, esse era o lema. É verdade. Como é que o cara vai dar a instrução? Tem que dar a instrução, E passava o fim de semana lá. Essas são as rotinas, né, da nossa vida ali no SIGS. Não, contando ninguém acredita, velho. Ninguém acredita. É verdade. Não tinha espaço no QTE, na ripa do ano, não havia espaço para você encaixar nada. E aí o CMA, eu lembro na época, o CMA chegou os oficiais da ECM, queriam um estágio. Aí eu olhei e falei, sobrou aqui esse dia. Sexta-feira Santa. Aí não, sexta-feira Santa. Os caras, não, absurdo. Mas
acha aqui outro, não tem outro dia. Nós vamos na sexta-feira, nós vamos servir peixe lá, a gente só serve peixe. Serve peixe, acabou. Acabou-se. Não tem, era do carnaval, Natal, pô, não tinha jeito. Pô, é inacreditável, mas como você gostava daquilo, como se gosta. Isso mesmo. A equipe que está lá gosta disso. Quando vendo, entramos dia domingo de Páscoa. De manhã cedo, o moleque meu filho era pequenininho, saia correndo atrás do carro, rolava o joelho, pô. Não volta, vai embora. Era assim mesmo, pô. E a gente ficava sábado, domingo, feriado, dia santo ou não, a gente estava lá dando instrução. E o aluno lá, aos costumes, né? Então, mas quando você ficou quanto tempo depois no SIG, depois dessa época? Eu fiquei 2 anos com o Coronel Lampert, foi um comandante muito bom, ele é muito experiente. O Coronel Lampert, em matéria de Amazônia, ele deveria escrever um livro. Ele realmente tem muita experiência. Ele veio aqui, eu assisti. Muito bacana. Eu entrevistei para escrever o livro, eu fui na casa dele. Ele tem muita experiência em toda a região amazônica, né? Muito interessante. Primeiro comandante dos 54 bis lá em Humaitá. Ele levou o pessoal do primeiro bis para lá. É interessante isso aí, né? Pô, bacana pra caramba. Aliás, ele estava no SIGS. Ele ia fazer... Sim, ele ia. Tava, né? Ele ia, ou ia para o curso lá no CEP, que ele tinha feito o curso, ia ser instrutor lá no CEP de técnica de ensino, ou viria para cá. Ele, pô, vou para lá. E ele teve no Acre, ele teve vários tirão do Equador, ia tirar nas férias do tenente de lá, ele realmente conhece muito. Rodou bastante, naquela época, né? Então, o SIGS ainda em 91, 92, ele vinha daquele esquema desde a fundação, desde que ele voltou a ser depois do COSAC, né? Então era bem estruturado. Os cursos eram com 4 cursos por ano, né? 2B, 2C, não tinha COSAC, e efetivo máximo de 40 alunos. Não completava, não tinha voluntário ainda. Às vezes não conseguia completar os 40, começava com 30, 38, 40, mas eram aqueles cursos padrões. Então, era bem pacote. Bem, né? Pacote, funcionava redondinho, foi muito bom aquela época que eu passei ali. Aprendi muito, né? Aí eu voltei, saí, o que aconteceu? Não fiquei 2 anos com o Lampert. O último ano do Lampert e o primeiro do Barros Moura. Certo. E aí, eu estava adorando, o Coronel Barros Moura também muito bom, não tão, vamos dizer assim, organizado como o Coronel Lampert, mas ele era mais voltado para doutrina e pesquisa. Ele gostava muito de novidade, de pesquisar, de testar. Era diferente do Coronel Lampert. E eu estava gostando muito de ficar ali. Aí pedi recondução. Pedi uma recondução, foi aprovado. Mas no finalzinho do ano, em agosto, eu fui nomeado para uma missão de paz, uma missão de paz no Suriname, pela OEA. Certo. E em agosto, a missão foi muito boa. E eu, por estar no SIGS, até tive um destaque, né? Os 2 colegas que foram comigo para essa missão já faleceram. Eu sou o único que sobreviveu. Fui 2 colegas de turma, na época, né? O Bernardes e o Cirilo. Mas, como a missão era em área de selva, eu estava aqui próximo. Os 2 serviam no Exaó. Eu estava aqui no SIGS, cheguei primeiro lá, cheguei uns 3 dias antes dele. Então, participei das primeiras reuniões e fui destacado para um local onde era a sede da guerrilha, que a gente ia fiscalizar o final da guerrilha, que é numa ilha chamada Stallman Island, no limite, na fronteira entre a Guiana Francesa e o Suriname. Certo. Uma área extremamente isolada, num rio chamado Tapanahone, que é o afluente do rio Maroni, que é o rio da divisa. É considerado um dos rios mais difíceis de navegação do mundo. E eu cheguei um pouco antes e fui encarregado lá do pessoal da OEA de adquirir o material para ir para a missão, né? Tinha uns recursos. E eu entrei para comprar embarcação, bote Zefir, motor de popa numa loja, depois vi um cartaz. Motores em Virrude, os únicos capazes de enfrentar o rio Tapanahone. Eu falei, Tapanahone, esse nome não é mistério, é o rio que a gente estava indo. Aí tinha uma cena, rapaz, uma embarcação subindo uma cachoeira, empedrado. Falei, caramba, mas vamos lá, Compramos,
contratamos uns guias especialistas, os bush negros, que moravam lá, eram negros escravos que fugiram para a selva e moravam naquela região lá. E fomos embora, tocamos para cima. Foi difícil, realmente, foi muito bacana. Pô. Tinha comprado um óculos Ray-Ban importado. Pô. Já era. Já era. Foi o preço da selva. Segunda onda, lá, segunda cachoeira que nós passamos, ele já ficou. Eu nunca mais comprei óculos caros na minha vida, só compro óculos baratos. Uma missão muito bacana, mas durou pouco, porque a guerrilha queria já se desfazer, porque já estava começando o garimpo do ouro. Sim. Inclusive, encontramos garimpeiros, já 2 brasileiros na época. E aí eles não mergulhavam, os negros não mergulhavam, então eles contratavam os brasileiros para mergulhar. Então, terminou rápido a missão, eu voltei para o SIGS, fiquei até novembro, ia reconduzir no ano seguinte e tal. E aí me encaixaram noutra missão, porque durou essa, me mandaram para Angola. Aí eu fiquei ainda vinculado no SIGS, mas quando retornei, tentei voltar para o SIGS depois da missão, mas não consegui mais. Aí fui para Vila Velha. Descanso do Guerreiro. Exatamente, a unidade é o descanso do Guerreiro. Pessoal, quem não conhece Vila Velha, o 38 BI, é o seguinte, lá tem mais guerreiro de céu fora da Amazônia. Exato, na época a gente falava isso aí. É isso só mesmo. Via cara com fundo verde, olhava assim, pô, é uma extensão do SIGS, né? Não, exatamente. Era exatamente porque todo isso. Saía ia para Vila Velha, pô, lá pro repouso. Só que eu não queria ficar lá. Eu não queria ficar lá. Pô, fiquei desesperado, incomodei Deus e o mundo. Eu, General Pedroso. Muito obrigado, General Pedroso. O General Pedroso salvou minha vida. Pô, me transferiu de volta para o SIGS. Aí cheguei aqui em 95. Já era comandante militar da Amazônia, ele? Ele era comandante militar da Amazônia. Ele me transferiu de volta para o SIGS. Ele me conhecia da época aqui, né? Gostava do meu trabalho. Eu sempre gostei de pesquisar, de essas coisas de doutrina. E aí ele me trouxe de volta e eu fiquei com o Coronel Peré. Certo. Só que eu cheguei aqui, o Coronel Peré falou, não, eu não vou te colocar na instrução, você vai ficar de S1, S2. Às vezes, ajudei no COISAR, já tinha COISAR na época. Mas muito pouco. E aí fiz concurso para a ICM e passei. Aí fui para a ICM, da ICM voltei nomeado. Aí eu fiquei 2 anos como chefe da divisão de ensino, 98, 99, Coronel Rola. Certo. E 2000, fui subcomandante do Coronel Araújo Lima. Então esse foi meu tempo de... Mais longo, né, aqui, né? 3 anos aí. Padrão. Muito legal. Coronel, depois do SIGS aí, né? O senhor já era oficial Estado-Maior, tudo. Tenente-coronel. Aí a gente já viu como é que é, né? Aí a gente já começa a rodar bastante por aí. Aí o senhor foi nomeado comandante depois, né? Eu tinha ideia de comandar ou o primeiro BIS ou o SIGS, mas eu, pelas concorrências, pelo quadro, eu falei, não tem condições, cara. É o Ajax, que é o 01 da minha turma, era o 02, mas o 01 já tinha ido para a ONU. Aí eu falei, não, eu vou escolher outra coisa. Eu escolhi o terceiro BIS. Eu fui para o CIE, né? Saí do SIGS, fui para o CIE. E lá no CIE? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Aí chegou a minha vez, botei terceiro BIS e consegui. Macapá. Que foi outra grande experiência também. Uma unidade difícil. Era difícil, muito problemática. A companhia tinha uma companhia destacada em Oiapoque, né? Mas um grande local, uma Amazônia diferente. A Amazônia Ocidental é diferente da Amazônia Oriental. Isso enriquece a experiência da gente, que vai nas 2 áreas. Sem falar que o senhor está no hemisfério norte. É uma diferença exatamente. Também. Estamos acima da linha do Equador, já é diferente. Exatamente. Tem a influência da maré também, que tem ali na foz do Amazonas, tudo. Todo. Aquela que, o cara que planejar um desembarque ribeirinho, não pensar na maré, tá lascado. Tá lascado mesmo. Então, mas o senhor passou lá de 2003, 2004. 2003, 2004. E conheci ali, de interessante, além da nossa linha de fronteira lá com a Guiana, o garimpo nosso, os brasileiros tomando conta, os franceses até meio apavorados, os países vizinhos, porque o brasileiro faz aquela pressão antrópica. Nós somos um país muito populoso, né? Então vamos entrando mesmo. Né? Estava iniciando o pelotão de Vila Brasil. Certo. Mas ali o primeiro grande projeto que deu certo na Amazônia está no Amapá. Porque teve grandes projetos aqui na Amazônia que
sempre fracassaram. O primeiro foi o Madeira Mamoré, morreu gente pra caramba, morreu, fizeram, concluiu, não durou nada, não adiantava mais, perdeu tempo. Depois foi a borracha do Ford, ali no... Forlândia. Fordlândia. Forlândia, lá perto de Itaituba. Exato, perto de Itaituba. Que era para ser uma coisa que seria, ia fornecer no meio borracha, da Amazônia, uma coisa absurdamente fantástica, que caiu pela manobra Caiu também. pela manobra, né? Então, dois grandes projetos gigantescos fracassaram, mas o da Serra do Navio, conduzido por um brasileiro, pô, deu certo, o Serra do Navio. Então, foi o primeiro grande projeto na região amazônica e deu tão certo que ele ajudou a construir um outro que é o Jari. Projeto Jari. Que é no Pará, mas é colado com o Amapá, é junto ali. Certo. Então, eu conheci os dois. E são coisas que todo brasileiro tinha que conhecer. É impressionante. O Brasil é muito grande. E tem muitas coisas boas. E essa Amazônia tem muita coisa assim, inacreditável. Essas duas. Tanto a Serra do Navio como o Projeto Jari são coisas que todo brasileiro tinha que conhecer a fundo. Ir lá ver. A fábrica do Jari, que veio do Japão flutuando, está em cima de 3 mil toras de Massaranduba. Até hoje. Já tem tempo, hein? Até hoje. De 72. É verdade. Está lá funcionando, beleza. Perfeitamente. Impressionante. Eu gostei muito dessa experiência no Amapá. Povo acolhedor, cidade muito boa, uma brisa, um clima ameno comparado com aquilo de Manaus, por exemplo. Verdade. Muito só bacana. Tem uma brisa mesmo. ali, né, do mar chegando ali, né, do Oceano Atlântico. E tem um forte lá também, né? Forte São José. Forte São José, forte português, que para quem não conhece ali, né, todos esses fortes aí que os portugueses instalaram, eles são no mesmo formato. Direitinho. A gente diz, né, o português fala, não, 4 homens defendem o forte. Que são os 4 que ficam nas extremidades que tem visão para eles e para todos os lados ali. É impressionante, muito bacana. E ele lá é o mais conservado, foi o último a ser feito. É o último a ser construído, é o mais conservado, é muito bacana também, é um ponto turístico espetacular. Em Tabatinga, eu não conhecia as ruínas do Forte São Francisco Xavier de Tabatinga. Aí quando o senhor... Hoje o comandante lá é o Afonso, tem gente, o Coronel Afonso, Coronel já ele, 96, acho, 97, 96. Aí ele mandou uma foto outro dia lá, que baixou tanto o rio, os Solimões, que apareceram as ruínas do forte. Ruínas do forte. A gente vai lá ver agora lá em Rondônia, lá, né, em Guajará-Mirim ali, o senhor vê as ruínas, né? Costa Marques ali. Sim. As ruínas do forte Príncipe da Beira. Né? Que Rondon que redescobriu o forte. Né? Que é outro forte espetacular também. Aquele é espetacular. É uma coisa muito bacana isso aí, né? O pessoal conhecer a história. Eu falo muito disso daqui, o pessoal conhecer a história. A história da Amazônia é uma história muito bacana, porque foi feita desde 1600 e pouquinho, né? O pessoal vinha desbravando lá com 10 mil, chegava com 10 ou meia dúzia, 3 ou 4, remando nos batelões, e vinham embora e, com a cara e a coragem. E português tinha muito disso, né? De desbravador mesmo, né? E o português vinha com o pessoal que era o salesiano também, né? Você vê muita missão salesiana por aí ainda. Muita. Né? Você vê lá em Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel, Iauaretê, lá. Imagina isso aí quando foi construído lá nos primórdios aí. Então é uma coisa muito bacana essa história da nossa Amazônia. Né? E o senhor vê que o senhor conhece muito essa área aí, o senhor gosta, o senhor escreve sobre isso, né? Atrelando da missão militar ali da Guerra na Selva. Isso é legal. Macapá e o estado do Amapá, né, é um dos estados que era território, tempo atrás aí, na Constituição de 88. Foi o último a ser... Foi o último a ser, né? Virar estado. Virar estado, né? A gente vê ali, né, em que pese poucos municípios, né, que formam, são 18, se não me engano. São muito poucos, pouquinhos, né? Pouquinhos municípios, muito pouco. Mas você vê ali que é totalmente diferente, né, de você pegar, por exemplo, o sul do estado do Amazonas. Estado do Amazonas, por exemplo. A gente vê lá essa pujança toda do Amazonas, mas a gente vê o Amapá e Roraima, né? Roraima são no hemisfério norte, e a linha do Equador passa bem no meio ali, em Macapá, não é isso? Já aqui para Roraima, não, Roraima está todo acima ali, né? Aliás, não, metade dele, porque a gente vai aqui na estrada, está no quilômetro 350, dá um 74, você pega marco, ali, tem um marco, né?
Que é a linha do Equador. É muito bacana isso aí. E o Amapá, ele é bem dividido. Ele tem dividir ele no meio, assim, uma linha, ele tem tipo uma savana, uma baixada que não é floresta, assim, uma área meio alagada. Mais para a direita ali, nesse lado de bola, mais para leste, mais para leste. Aí vai para o oceano. Para o oceano. Né? E a costa, pelos detritos jogados pelo rio Amazonas, né? Não tem porto, não há como... Isso vai até o Suriname. O Suriname não tem porto, os portos são internos, o navio tem que entrar pelo rio... Entra no canal do rio, no canal do rio e vai fazer um porto lá dentro, é tudo porto interno, não há como... Tanto o Suriname como a Guiana Francesa. Porque o Amazonas pega logo a corrente do Equador, né? Isso. E vai levando todos aqueles detritos, sedimentos e que não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. A vazão, né, de água ali do Amazonas. Quando dá maré baixa, fica aquele lamaçal a perder de vista. Oceano adentro. É isso Oceano mesmo. adentro. É isso mesmo. Aí eu lembro que a gente foi fazer uma missão uma vez lá no Amapá, e a gente foi reconhecer uma área para tiro com o sistema Astros. A gente foi na Praia do Goiabal. Praia do Goiabal. Praia do Goiabal. Né? Aí eu olhei assim, aquela Praia do Goiabal, falei, porra, isso aqui dá um desembarque bonito, por 6 quilômetros, porra. Dá pra uma brigada aqui, porra, fazer um desembarque bacana, né? Legal. Aí, porra, pra passar o sistema Astros ali, a gente tinha que refazer as pontes. Que as pontes eram de madeira, até hoje são de madeira, e não caberia ali um caminhão passar de 30 toneladas, passar por ali. 28 toneladas para ser mais exato, né? Aí eu falei, então não vai dar não, a gente vai ter que atirar lá no Oiapoque. E fomos atirar lá no Oiapoque. Na primeira vez que a gente atirou lá, com o sistema Astros, muito bacana. E foi legal. Atiramos com o sistema inerte, né? Tudo, mas porra, foi uma coisa muito bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo. E foi, por coincidência, está aí no livro, não pude confirmar, mas o primeiro contato do Coronel Teixeirão com a selva foi lá no Amapá. Que ele foi acompanhar um curso de comandos, ele era do Estado-Maior da Brigada, ele foi acompanhar um curso de comandos como observador do Estado-Maior. Eles saltaram, o exercício foi lá no Amapá. E no exercício, como 1960, se não me engano. Foi em 61. 63. 63, então ele já estava designado para cá, já. Não, ainda não. Não estava não. Quem era aluno do curso era o Fregapane. Foi ali que ele conheceu o Fregapane. E ali que ele tomou contato. Então, porra, foi a primeira vez que ele viu a selva, foi no Amapá. Acredito, eu estudei as alterações dele, né? E acho que a primeira vez foi essa. E ali ele despertou porque isso o Fregapane fala no livro dele que foi o primeiro contato dele, que também foi lá que despertou o amor pela selva, e deve ter ocorrido a mesma coisa, penso eu, com o Coronel Teixeira. Até então a gente tinha uma tropa que era tropa, hoje respeitadíssima e conhecida no Brasil, no mundo inteiro, tropa paraquedista, né? A tropa paraquedista é uma tropa que tem uma mística fantástica. Né? É a primeira tropa de elite do Brasil, do país todo, era a Brigada Paraquedista. Era a única unidade que tinha pista de cordas. A única unidade do Brasil, um país de 8 milhões. A única unidade que tinha pista de cordas em 64 era a Brigada Paraquedista. Impressionante, né? A gente olha isso aí com... Porra, para quem é paraquedista sabe o que é isso aí. A tal da mística, né? Aí a gente vai vendo, né, a construção dessa mística aqui na selva. Se a gente vai analisar a história ali, desde quando o Teixeirão chegou aqui, né, e era um cara que é muito respeitado até hoje, o pessoal fala com carinho e com saudade dele aqui. Ele era um cara que era muito à frente do seu tempo, realmente. E muito agregador. Eu mostrei aí. Ele trazia, ele passava o sentimento que ele tinha de um gauchão lá de General Câmara, né? Da cria da Brigada Paraquedista. Ele passava um amor por essa terra aqui, que era fantástico. Então ele é um cara, né, que até hoje as pessoas falam com emoção dele aqui. Eu conheci várias pessoas aqui. Eu cheguei a conhecer ele. Eu não cheguei a conhecê-lo. Meu pai conheceu ele aí nos primórdios, mas agora eu vou dizer para o senhor. Uma coisa que o pessoal que eu conheci aqui, mais velho, até falecido já, que trabalharam com o Teixeirão aqui, quando ele era prefeito, e conheceram ele como era milico aqui, então comandante do SIGS e comandante do Colégio Militar de Manaus. E ainda mais, né, instalou as 2 unidades aqui no Colégio Militar de Manaus e o SIGS, né?
e depois foram com ele lá para Rondônia, pô, falam histórias dele que são fantásticas. Só falam bem isso. Né? Ter esse contato com o povo, com participar da comunidade, como ele ele participava. Sempre foi assim, né? Pô, me desculpa que eu peguei uma gripe no meu Pode, né? manda pirão. Depois a gente vai falar dessa sua gripe aí lá na sua aventura lá. Cara. Mas eu fiz muita pesquisa em jornal e encontrava ele como tenente, pô, e capitão. Porque em todo local que ele chegava, ele era atleta de basquete, bom jogador de basquete, né? Ele ia treinar o time da cidade. Então, ele chegou em Recife para servir lá, foi treinar um time e estava vendo uma desavença na liga de basquete. E você fez uma entrevista no jornal e falou, olha, tem a citação que eu achei bacana pra caramba. Olha, a gente só constrói as coisas com união. Se a gente não tiver unido, não souber trabalhar na mesma direção, o esporte vai acabar. Você vê, tenente, ele falava isso. Então, é um camarada que sabia unir os esforços das pessoas num mutirão para fazer um trabalho. E ele fez isso em todo lugar que passou. Pô. Verdade, é verdade. Agora, vamos falar do seu livro. Como é que deu a ideia para o senhor fazer esse livro aqui? Qual foi a ideia? Eu tinha feito aquele primeiro, né? Sim, a Clareira, na defesa da Clareira do Mutirão. Que era uma adaptação de uma obra inglesa que é lida em todas as grandes... Leitura obrigatória, né? Em West Point, em Sandhurst, na Inglaterra, que chama A Defesa de Duffer's Drift, do coronel. O autor é um coronel chamado Swinton. Eu falei, pô, um livrinho tão bacana, porra, obrigatório ler na Academia Americana, na Academia Inglesa, tem tradução em mais de 20 línguas, e no Brasil ninguém conhece. Pô, vamos. Aí falei com o Ricardo, Ricardo, vamos fazer uma adaptação aqui para a selva. Aí trabalhando, fizemos. Foi um livro que teve um sucesso interno na força muito grande, né? Na tropa, não nas escolas, mas na AMAN e o General Jabas depois botou na ESA também. Eu reputo como, acho que desse trabalho de tropa, acho que foi o mais lido do Exército. E aí, depois eu tive a ideia de fazer um que contasse, depois de eu servir no SIGS da última vez. Certo. Eu vi que faltava muita fonte de consulta, porque eu gosto muito de doutrina, né? Da doutrina, de equipamento, Aí eu falei, pô, como é que eu vou tentar tapar unir as coisas? Não, é difícil, tá? Num livro tá, o outro tá num livro aqui, não tem a tradução no Brasil, você não encontra. Eu vou juntar tudo aqui num livro só para facilitar os meus colegas, porque é voltado para militar, é o linguajar do livro para militar, não é um livro para civil, né? O civil pode até um historiador pode se interessar por ele, mas o militar acho que vai ler com mais facilidade. Bacana. E aí eu vi também que... É mais fácil. O Exército ele privilegiou a história militar na Amazônia no tempo do Império, que é espetacular. Os brasileiros, os luso-brasileiros que conquistaram a Amazônia, mas acho que houve uma hipervalorização e nós temos história recente, da qual nós fazemos parte, porque todo mundo que está trabalhando, ou já trabalhou, ou está lá no SIGS agora, está construindo a história. Está construindo a história do Exército aqui. Quem está aqui agora, quem estava na época do General Vilas Boas, Coronel Tamato, tudo aí, todo esse pessoal construiu a história. Mas não só se fala em Castelo Branco, Lobo da Almada, que é para falar isso, mas a gente precisa também colocar o restante na história. Tem muitos feitos espetaculares. Então, eu decidi, vou escrever uma coisa que é do início do século XX até meados do século XX. É a história recente, história militar recente da Amazônia. Isso. E como essa doutrina que hoje a gente distribui para o mundo inteiro, chegou até nós. Como é que nós transformamos essa doutrina que nasceu em vários locais do mundo e na Amazônia, e nós também. Isso. Como é que nós amalgamou isso e agora estamos fornecendo para o mundo inteiro? Exatamente. Nós agora que somos os nós agora que somos os exportadores dessa filosofia da guerra da selva, realmente. E não nasceu aqui. Não nasceu. Não nasceu aqui, isso é importante. Nasceu uma parte. Sim.
que não foi nem explorado. Né? Exato, foi esquecido. Foi uma coisa esquecida. Eu fui no arquivo do Exército, não tem nada do Acre. Nada. Um local bom, onde tem coisa ainda, um pouco, é no arquivo do Itamaraty que eu fui também. Pô, o arquivo do Itamaraty tem lá a ordem de operações, uma folha de papel maço. Pô, que bacana. Do general Pando, presidente da Bolívia, para o capitão... Vai me faltar o nome dele aqui, que o Plácido Castro pegou ele. Pô, cuidado com os brasileiros, vá para o tal itinerário, faça isso. Está lá, escrita à mão, arquivado. Tem documentos do Rio Branco, tem um relatório do único combate do Exército Brasileiro lá no Acre, o único combate. Hoje é General Taumaturgo, no Rio Amônia. No Rio Amônia. Tem, no arquivo de Itamaraty ainda tem, o original. Então, o capitão Taumaturgo. O Taumaturgo, é Coronel Taumaturgo. Né? Coronel Taumaturgo era o chefe, mas era o Capitão lá, Dávila. Né? Capitão Dávila. Agora, você vê, eu estava escrevendo esse livro, achei isso, está lá no Itamaraty. Uhum. Você liguei para o comandante do batalhão lá de Coronel Taumaturgo, de Cruzeiro do Sul. Sei. Coronel Taumaturgo é o pelotão. É. E Cruzeiro do Sul, não sabe, nunca ouviu falar. Porra. Eu falei com o tenente lá, tinha umas trincheiras, porque tinha umas trincheiras lá. Ainda tinha umas trincheiras até a década de 70. Tem umas trincheiras, procura aí para mim. Teve um combate aí, o tenente nunca tinha ouvido falar. Foi lá, olhou, não tem mais trincheira, coronel, não tem mais nada aqui. Aí você vê, a gente tem que valorizar mais a história. Então, o objetivo meu com o livro era esse aí. Resgatar a história mais recente da Amazônia, um pouco mais recente, que hoje as pessoas desconhecem, militares ou não, mas desconhecem. Esse primeiro manual de Guerra na Selva, dos bolivianos, é espetacular. Espetacular. Eu tenho um exemplar dele, um xerox, eu vou mandar para o SIGS. Eu terminei o livro, eu juntei tudo isso que eu tenho. Eu comprei, mandei importar os primeiros manuais americanos, inglês, tem tudo. Eu estava fazendo um pacote até trazer, mas tive que trazer tanto material para o Monte Roraima que não coube na mala. O livro pesa pra caramba. Eu vou entregar tudo aqui no SIGS. É fonte de história esse livro, né? Muito bacana. O SIGS ele tem uma parte dessa aí na doutrina e pesquisa ali. Está sendo estruturado. Foi já o que foi. A gente tinha a sessão de doutrina e pesquisa no CMA, o senhor lembra? Sim. Aí, de repente, em 2001, acho, aí caiu. Não tem mais? Foi desfeita, não. Tá no SIGS, agora está no CECOP. Que é um oficial para fazer a parte de doutrina, ou então está na terceira sessão. Quando eu estava lá, era no CECOP. Depois passou para a terceira sessão. Ou seja, aquela sessão de doutrina e pesquisa, que era um coronel, major, tenente-coronel, pessoal que tinha até o CAOA atrelado ali para fazer a parte de avaliação de adestramento de unidade, não existe mais. Está tudo no SIGS agora, na sessão de doutrina e pesquisa e avaliação. Né? Só que sem pessoal. Ou seja, a gente precisa dar aquela briga sempre por gente, né? Briga por pessoal, pessoal, e nunca vem. Né? Nessa atual conjuntura que a gente vive aí, de termos de transformação da força, tudo, para tirar de um lugar para botar aqui é complicado. Mas se conseguirem fazer isso aí, a gente rever o nosso campo de instrução aqui para fazer adestramento de tropa e avaliação mesmo lá, como era no passado ali, não tão distante. Minha companhia foi vir para o Taci 53 bis, vim ser avaliado aqui. Alto padrão, lá na hoje B6, na Felipe Camarão. Alto padrão, pô. Então, um exercício bacana conduzido pelo Seção de Doutrina e Pesquisa do CMA, que era o CAOA, Centro de Avaliação de Adestramento de Operações na Amazônia, com os instrutores e monitores do SIG como instrutor ali, acompanhando. Porra, altíssimo nível mesmo. 15, 20 dias no meio do mato ali, com um quadro tático, para ser cumprido e a gente ir embora. Né? Não, é espetacular. O que eu vi do livro do senhor aqui, né, que eu estava falando com o senhor aqui antes do programa, foi justamente essa parte da evolução, né? Da evolução da doutrina aqui e querendo, né, colocar a cara do Brasil. Sim. Né? Colocar a cara do Brasil nisso tudo. Né? Isso foi bastante nítido aqui, né? E o pessoal respeita muito hoje o Centro de Instrução de Guerra na Selva, né, Coronel? Que ele transformou o Exército na Amazônia.
Transformou, né? A partir de 64... Transformou o exército na Amazônia. Né? E conseguiu espraiar da Amazônia para o resto do Brasil, esse espírito. Sabe? O espírito porque é uma tropa de elite que, diferentemente da Brigada Paraquedista, que era meio... segregava. O pé preto, o pessoal tinha medo. O meu pai foi da primeira turma que foi fazer no Panamá para vir fundar o SIG. Só que ele quebrou a perna lá. Jungle Operation Training Center, JOTC, lá na Zona do Canal. Zona do Canal. Então, essa turma que ia, a maioria era de paraquedistas. Isso. Meu pai não era. Mas quem paraquedista ou não, tinha que passar na brigada para fazer um treino na pista de corda, que era a única unidade que tinha pista de corda. Pô, meu pai chegou lá, malandro, não deixaram ele sair do alojamento. Você é um imundo, ficou lá... sem fazer nada. A única pessoa que foi lá orientar ele foi o, então, capitão Taumaturgo. Ele gostava muito do meu pai. Sacaneava ele pra caramba. O Taumaturgo foi da primeira turma de operadores especiais. Sim, também. foi. 5-7. Mas o Taumaturgo, ele era muito gostoso. Porra, mas meu pai chegou lá na pista de corda, se ferrou lá no Panamá. Aí não concluiu, Mas, pô, é muito bacana essa história recente nossa. Muito bacana mesmo. Tinha que ser mais conhecida, porque o único combate que o Exército teve contra outro país na Amazônia foi na campanha do Acre. Foi aqui na campanha do Acre. Aqui na Amazônia. Morreram um sargento e 2 soldados em combate, atacando uma companhia de peruanos. E ninguém sabe o nome desses 3 militares? Não é possível, pô. É verdade. Sim, isso é história militar. É a história militar do Brasil. É isso mesmo. Uma maior dificuldade, porque vinha de Manaus, passava dias viajando, metralhadora mecânica, porra, mosquito, doença, passou muita coisa. Né, quando falado aqui que as maiores baixas que se teve não foi em combate. Foi da própria questão... Que é característica de guerra na selva. Ambiente operacional amazônico. A campanha do Acre para o Exército, ela se equivale à FEB na Itália. É isso aí. Em dimensão de baixa, de deslocamento de tropa, veio tropa do Rio Grande do Sul aqui para o interior da Amazônia. Só pelos nossos próprios meios. Aqui na Segunda Guerra ainda foi o americano levando, fornecendo. Não, aqui foi aquele paizinho que não tinha absolutamente nada. Era um navio a vapor, que saía ali... Mal fardado, mal instruído. Mas foi lá e cumpriu a missão. Detalhe, no início do século XX. Era uma coisa absurda. E um exemplo que, como o Exército... Por que tem o Exército? O Exército para defender o interesse do país. Pô. A diplomacia precisou... Quando o Pando, como falou que ia deslocar as tropas para lá, tem uma carta, está publicada no Diário Oficial. A resposta do Rio Branco. Não, se Sua Excelência pretende tratar o problema deslocando tropas para o sul, não há problema, vamos deslocar nossas tropas para o norte. Quer dizer, é o país, o poder militar sendo empregado para manter a soberania. Manter a soberania e respaldar a diplomacia. É isso aí. Porque vai fazer diplomacia sem ter o respaldo. Sem ter o poder militar, já era. Não faz. É isso mesmo. Então é um exemplo característico. E ninguém... para que tem exército? Tem para isso. Está aí um exemplo prático e real que ocorreu. Como aquele fato, né, que tem, né? São os diplomatas e os militares. Só quem Se a caneta não resolve, é a arma que vai resolver. A arma, o poder da arma com a baioneta acabou. Inclusive, é o lema do primeiro bis, né? A nossa baioneta diz a última palavra. Exatamente. Padrão. Coronel, esse aqui, olha, muito bacana, viu? Espero que o pessoal leia mesmo o seu livro, porque o seu livro aqui, ele retrata realmente essa história que o pessoal não conhece. Né? Que o pessoal não conhece. O pessoal fala do nosso Plácido de Castro, né? Que é a nossa base BI-2. Sim, né? A BI-2, pessoal, que fica lá no quilômetro 4 da estrada do Puraquequara, lá perto da M010, entrando no quilômetro 54 e tal. Tem uma estradinha que liga a estrada do Puraquequara, desde a M010 até a região do Lago do Puraquequara lá, que tem a BI-4, que é a base Pedro Teixeira do SIGS. Aí a base Plácido de Castro, eu lembro quando eu era aluno do COIS, a gente tinha que saber quem era Plácido de Castro, quem foi o cara. Quem foi Pedro Teixeira, quem foi Lobo da Almada, né? Aí a gente, olha assim, né, esses caras têm história. Plácido de Castro era um paisano, pô.
Não, ele tinha sido militar. Tinha sido militar, né? Na Farroupilha. Mas quando, na Farroupilha. E ele pro gauchão, né? Gauchão. Gauchão. Quando chegou, foi chamado, ele falou, não, eu quero comandar então as tropas lá do Acre, então deixa comigo. E o pessoal falou pro militar que estava lá, falou assim, pô, esse cara é paisano, pô, tá comandando aqui, que porra é essa? Né? Mas foi um cara que tinha uma liderança, um cara que tinha uma visão, né? Visão militar. E né? ele era agrimensor, ele fez um curso de agrimensor depois da Guerra da Farroupilha. Que ele se destacou lá, ele chegou até tenente, se não me engano, major, mas pediu baixa, estava desiludido, foi para o Rio de Janeiro, fez um curso de agrimensor e depois foi para Manaus. Manaus. Mediu, já começando a medir os locais de borracha, né? E ele organizou de tal maneira, logística, o pessoal que orientava as tropas, falava que era para não andar em trilha. Ele tinha uma bússola, ele ensinou um camarada a usar a bússola, porque lá no Acre tem um arquivo que eu pesquisei também, que tem entrevistas com os seringueiros que lutaram na campanha do Acre. Então, bem precário, mas você encontra ali coisas preciosas também. Eu me baseei, tem aí nas notas, né? O camarada que guiava, ele falava, o Plasticaça não queria que andasse em trilha. Então, ele conduzia a tropa sem usar a trilha. Muito interessante, muito bacana mesmo. Ele usava técnicas que a gente usa hoje. Então, você vê que a guerra na selva, isso é primórdio da guerra na selva no mundo, e estava acontecendo aqui no Brasil também. Infelizmente, a gente perdeu isso tudo. A gente perdeu os registros disso aí. Tem que ser mantido, né, de alguma forma, esse negócio todo, porque, pô, não é possível perder isso tudo, pô, de fonte histórica, pô. E dá um trabalho danado isso aqui. Foi 2 anos, mas, olha, é o que eu digo, no Brasil tudo é incerto, até o passado, porque é verdade. É uma dificuldade de você encontrar as coisas, os arquivos não tem mais, ou foi inundado. Está faltando aí 2 anos pesquisando, não descobri quem foi o terceiro Guerra na Selva a ter vindo para cá. Foi o Nardi, que é o pai do general Nardi. Certo. Foi a primeira turma em 57, né? Foi a primeira turma que o Panamá abriu para fora, para a América Latina, foi em 57. O Brasil mandou 30, 20 e poucos, fazer. Todos eram da Brigada Escola do Rio de Janeiro. Todos eles. E voltaram para lá. 3 foram para a Amazônia depois, no final do ano. O pai do Nath, que é o comandar a 6ª Companhia. Certo. E usou o que ele aprendeu no Panamá para fazer uma pista de tiro. O pessoal do Estado-Maior do Grupo Amazônia, que eu fiz parte quando estava no CIEPO, do Grupo de Estudos Amazônia, que ainda tinha até 2000, não sei se ainda tem, viu, porra, esse troço realmente melhorou bastante a discussão. O de Tabatinga, que era na época a 7ª Companhia, que eu não consegui descobrir o nome, porque o arquivo em Tabatinga começa em 1960. Nossa. De 60 para trás não tem nada. Nada. E depois, o 59, o Eudóxio, que era um paraquedista, que foi ser ajudante de ordem do Castelo. Foram os 3 primeiros brevetados, especialistas a virem para a Amazônia. Lá na zona do canal. Lá da zona do canal, E colaboraram, porque no exercício de marcha na selva que o BIS fez em 59, o Eudóxia, ele deu sugestões. O coturno de selva, a rede e tal. Então, ele, de alguma maneira, influenciaram. O próprio terçado surgiu daí, então, também? Ou não? Não, já estou terçado. Né? Essa experiência do primeiro BIS, o primeiro BIS a gente copiou, inclusive, do pessoal lá. O EPS, esse exercício de progressão da selva, o EPS é o primeiro BIS, pô. Primeiro BIS. Na época, 27BC, mas o primeiro BIS A gente fazia isso. Eu até peguei ainda exercícios como tenente de marcha longa na selva. Tá? Agora, por exemplo, tinha um exercício que a gente fazia a junção com o pessoal de Gabriel, lá de... Qual era o pelotão lá, gente? Pari Cachoeira. O pessoal vinha de Pari Cachoeira e a gente saía de Vila Bittencourt para encontrar lá em cima no garimpo dos Tucanos, no Serra do Traíra. E era bacana.
Era voadeira depois, Não era, ripa na chulipa, andando no meio do mato. aqui o militar, ele consegue realmente ser militar, na integralidade. É diferente de você servir em qualquer outra região do mundo, eu acho. Porque não é uma região tão vasta de selva inóspita ou sem Verdade. contato como aqui no Brasil. Não tem mesmo, não. Aquela fração ali, o comandante e seus subordinados, tem que resolver qualquer problema por eles mesmos, porque não tem quem socorra. Eu acho isso muito bacana. É onde o militar consegue ser realmente militar, é aqui na Amazônia. É uma região militar por excelência. Sabe? Verdade. Coronel, como foi sua aventura no Monte Roraima? Fala para nós aí. Monte Roraima. Foi uma aventura muito boa, muito bacana. O senhor planejou? Ou foi assim, porra, vou lá? Não. Planejei e treinei, porque se não tivesse treinado eu não tinha conseguido, não. Então, há 10 meses, exatamente 10 meses atrás, um colega, o Coronel Barbosa, que é guerreiro de selva também, e o Coronel Paldez, que também é guerreiro de selva, está fazendo 40 anos, ele fez em 83 o curso, 40 anos de curso. Vamos fazer o Monte Roraima, tem uma empresa que a gente contratou. Eu falei, tá, vamos embarcar nessa daí. Aí comecei a pesquisar, e vi que o negócio não era fácil, né? Aí taquei minha mochila nas costas. Primeira coisa que a gente ficou na dúvida é, nós vamos contratar carregador ou não vamos contratar? Não, contratar carregador. Nós somos guerreiros de selva, pô. Guerreiros de selva, pô. Não vamos contratar carregador para subir Monte Roraima, pô. Tem até uma historinha que o nego fala, né, porra. Mas exatamente. Cada um carrega o seu. Cada um carrega o seu. É isso mesmo. Porra, então, eu não falei até isso aí. Eu falei, não, vamos. Aí, mochila nas costas e comecei. Só que em Foz do Iguaçu não tem lugar para subir, né? É só a pé mesmo. É verdade. Então, era 3 vezes por semana, eu fazia 12 quilômetros com uma mochila de 12 quilos. E a idade vai pesando, né? Você vai. Eu fazia isso, fazia pilates e fazia musculação. E fisioterapia, porque aí começa a aparecer. É o joelho. É verdade. Fisioterapia correndo paralelo no negócio, né? Então me ajudou muito, tanto o pilates como a fisioterapia. Eu agradeço a professora e o fisioterapeuta lá, porque ajudaram bastante também. E aquele negócio, você meio um maluco andando de mochila na cidade, você está lá, treinando, mas foi o que salvou, porque não achei fácil, não. Não achei fácil, achei a infraestrutura ainda precária para conduzir turista, pelo menos dessa empresa que nos levou e das outras também, né? Você chega, vai até Pacaraima, a empresa que são guias índios, né? Apanha você com viatura 4x4, leva até uma aldeia, que eu achei uma aldeia bem pobre, sabe? Bem pobre mesmo, eu fiquei impressionado. Aí você dali começa a andar. Aí anda uma primeira etapa de 12 quilômetros, acampa. Não há infraestrutura nenhuma no acampamento, a não ser a barraca. E o rio. Então não tem cozinha, não tem... E esses índios cozinham para você. Você carrega suas coisas, eles montam a barraca é fornecida por eles, e a alimentação. Aí você dorme ali, no outro dia anda mais 10 quilômetros e chega no acampamento base, que é bem no pé do morro, bem no pé do monte, né? Uma visão espetacular, mas muito bonito mesmo. Assim. Um clima que nós demos sorte, que está pouca chuva, normalmente chove mais, né? Então chove um pouco, chove, molha, é a Amazônia, né? Verdade. Chove, seca, só que lá começa já a fazer frio. Nesse acampamento base já é mais frio. Aí é a mesma coisa, não há infraestrutura nenhuma. Eu falei, mas por que não tem uma infraestrutura? Puxa um cano de água, faz uma tapera para fazer um rancho. Não, porque a terra é sagrada, os índios não deixam. Não me convenceu, achei meio estranho. Muito, muito estranho mesmo. Aí no terceiro dia você tem a ascensão, que é só subida, são 5 quilômetros. Desgastante, uma trilha difícil, muito íngreme, pedra solta e pedras grandes, tem que ter aquele esforço para subir com a mochila. Extenuante.
No Brasil se classifica em fácil, médio e difícil, aquela seria uma difícil. O americano já tem uma gradação diferente, que é extremos, a mais difícil, aquela é extrema, das mais difíceis realmente. E você chega lá em cima, é um platô, mas um platô de 22 quilômetros ilusório. Ele realmente é todo, parece uma paisagem lunar. Impressionante. De pedra preta, escura. Só que ele, não é você... A gente imaginava, vai chegar lá em cima, aquela trilha, vamos para o acampamento. São cavernas. Lá você fica em cavernas, tem os alojamentos, que eles chamam de hotel. Cada grupo vai para um hotel, que eles chamam, né? Hotel Índio, Hotel Belvedere, hotel... E nos coube um hotel que era ainda mais 3 quilômetros E a progressão não era fácil. Então, lá em cima, a gente estava imaginando que ia chegar, ia pegar uma trilha... Acabou. Acabou, não era. Ou um hotel perto ali, não, mas a gente tinha mais 3 quilômetros. Pô, aí a moral vai lá embaixo, mais 3 quilômetros de mochila, e aí sobe, desce pedra, pula, atravessa a fresta, cheio de greta, de fendas, perigoso até. E vai, aí chega no hotel realmente, as cavernas novamente sem água próximo. Então essa dificuldade foi que eu achei, para mim foi o pior isso. E a dificuldade que eu tenho já de estar velho, pô, tem que a barraca pequenininha, pô, aí tem que entrar rastejando na barraca, pô, sai engateando, pagando flexão. Porra, rapaz, você vai vendo que já passou a idade do negócio, você vai pensando, por que eu estou fazendo aqui? Mas valeu a pena, foi muito bacana mesmo. Eu vou vai mandar, e volta. Daí fica lá 3 dias visitando locais, pontos bonitos que tem lá. Pedras, é grande demais, né? É muito grande, é muito grande. Não dá para ver tudo, você tem que ficar mais dias lá. A gente escala pelo lado venezuelano, né? Só sobe andando, só sobe por lá pelo venezuelano. Qualquer outro canto tem que ser escalando. É verdade. E difícil também, a escalada é difícil. Inclusive, né, Coronel, a gente olha assim, né? Porra, como esse Brasil tem belezas, né? Naturais. Né? Impressionante. Desconhecidas de nós, do brasileiro, né? Inclusive aqui na Amazônia. Eu estava conversando com o senhor sobre a Cachoeira do Aracá, pô. Fica lá na região de Barcelos ali. Que é a maior do Brasil, a mais alta do Brasil. A mais alta queda d'água assim, ó. Do Brasil. Sem nenhuma interpelação no meio ali. Do Brasil. 390 de queda d'água. Caramba. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Mas o acesso não é fácil. O acesso não é fácil. Não é fácil. Aí o cara tem que estar disposto mesmo aí. É que nem a gente chegar aqui em Presidente Figueiredo, aqui tem cachoeira que só tem que andar 3 dias no meio do mato para chegar na cachoeira ali, porra, numa selva virgem. Muito bacana também. Né? Então tem muita coisa para se conhecer na área. Muita coisa bacana. A gente fala assim, né, Coronel, que aí hoje em dia tem tanta facilidade para vir para Manaus, né, agente militar, o cara que quiser servir hoje na Amazônia, o cara serve. Serve. Né? E naquela época lá, né, década de 60, era o degredo. Era, né? O degredo, exatamente. Só vinha cara alterado, né? Mas vinha gente boa. A prova é o Castelo Branco. É verdade. Um herói do Brasil, inteligentíssimo. O Castelo Branco é um cara que mudou o exército também. Verdade. Veio punido. Se desentendeu com o então ministro da guerra, que era o general Lott, veio punido para cá. Degredo, e amargou aqui, é relatado pelo Telesca, né, o Dr. Telesca, que era ajudante de ordem dele, guerreiro de selva do Panamá. Os arquivos estão lá na ECM, os arquivos do Castelo Branco estão todos na ECM. Fui consultar lá e está lá o Telesca falando. O ministro não se dirigia, não falava com o Castelo. Pô. Castelo Branco dava a maior região do mundo. É verdade. Verdade. O ministro não se... Maior área territorial do mundo. Pô. É impressionante. Pô. E ele fez coisa aqui, o Castelo Branco. Foi o que mais fez operação, o que mais integrou as forças, que é uma coisa que acho que precisa ser feita urgentemente. Aqui na Amazônia, as forças têm que trabalhar integradas. Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas integradas em todos os níveis. Pô. E o Castelo buscava isso. Porque ele viu na Segunda Guerra que, não, aqui, para combater, tem que ser integrado. É verdade. Como o americano é muito bom nisso. É o melhor do mundo nisso. Eu nem falar, mas a China, agora não, a China, o americano tem uma coisa que ninguém tem, é a integração de forças. O pelotão está atacando aqui, o pelotão chama um míssil subatômico
para ajudar no ataque do pelotão. Eles conseguem assim integrar tudo. Esse esforço é que faz dele bom. Eles os melhores. Né? A China não consegue isso. A Rússia não consegue isso. Agora, nós também não conseguimos. A gente tem que buscar isso e o local de iniciar isso é aqui na Amazônia. É o comando que é voltado, ele tem essa vocação de trabalhar em conjunto, porque aqui, desde o início, tem que trabalhar em conjunto, senão não Se não for em conjunto, não sai. Não sai. Não sai mesmo, não. Aqui você tem esse sentimento. Lá no Sul, não. Lá no Sul, quebrou a viatura, você vai na casa do fazendeiro, pega um telefone... É verdade. Chama... Não, aqui não tem. Aqui todo mundo tem que trabalhar em conjunto. A exemplo da Guiana Francesa, porque lá no comando do BIS, no Amapá, eu via isso, que a gente ia muito lá na Guiana. Ali é um comando conjunto, que alterna. 2 anos é um oficial de marinha, um general da marinha, um almirante, 2 anos é um brigadeiro da Força Aérea e 2 anos é um camarada do Exército francês. Troca, alternando o Exército, marinha... um major brigadeiro, né? Um 3 estrelas lá. Exatamente, e vai alternando, vai alternando. É isso mesmo. Comando conjunto... plenamente integrado lá. Comando Conjunto de Defesa da Guiana. Aqui tinha que ser Comando Conjunto do Militar da Amazônia, vamos dizer assim. E não é. Eu acho que a gente tinha que evoluir para isso aí, né? Esbarra muito em termos nossa cultura. Da cultura de cada força, aí fica meio complicado. Mas questão de Letícia, outro ponto em que pouca gente conhece. Questão de Letícia foi Peru um escândalo. Ali, não foi? Exatamente. Foi um escândalo. A Marinha, que era a única que tinha aviação que podia atuar aqui, que era hidroavião, se recusava a ficar subordinada ao comandante da operação, que era do Exército. Pô, é uma coisa que não dá, né? Não dá. Não dá para hoje você ver isso aí. Não dá. Em 32 ainda tudo bem, mas hoje em dia não dá, não. Mas era o que tinha na época. Era o que tinha na época. Porque o cara ficava sozinho lá, abandonado. O sentimento de abandono é meio complicado. Mas graças a Deus... É área complicada ali. Mas e o SIGS mudou essa mentalidade também. Essa mentalidade de Sibéria do Exército, de degredo, o SIGS mudou isso, essa mentalidade. Verdade. Foi outra coisa que na primeira turma de oficiais que o Coronel Lampert fez, a primeira turma formada no Brasil, o 01 era um coronel. Isso. Coronel o curso 66. 66/único que ele fala. Exato, não estou lembrado o nome do coronel aqui. Mas vou lembrar dele aqui. Vou pegar aqui, eu tenho um almanaque aqui e vou falar para o senhor já. Ele falou muito desse cara aí. Esse cara tinha uma liderança muito grande. Boa. Ele veio para cá punido. Você vê, não era só cara ruim que vinha. Esse coronel, que era muito bom, o coronel Frigapane elogiou ele pra caramba também. Coronel de Cavalaria Aécio Morro. Coronel Morro. Coronel Lampert elogiou ele. O coronel Frigapane elogiou. Esse cara era cara muito bom. Esse cara era atleta nacional. Foi para a Olimpíada de Helsinki. Alto padrão. Era atleta de salto de cavalo. Era o melhor do Brasil. Aí, ele era o gabinete do comandante, na época da Revolução de 64. Como ele trabalhava junto com o ministro da Guerra na época, não sei porquê, aí ele, um mês antes da Revolução de 64, ele foi para a missão em Washington. Estava lá, e teve a Revolução, os camaradas achavam que ele, sei lá, teve algum problema e trouxeram ele, ficou um mês na missão. Estava chegando lá para passar 2 anos, se instalando em Washington, vai para Belém, 8ª RM. O cara veio, foi fazer o SIGS e foi muito bom. O cara era muito bom. Então, era essa coisa de degredo, mas não vinha só a pessoa, havia muita injustiça. Com certeza. Então, isso foi uma coisa que o SIGS ajudou a mudar. Foi muito bacana. Hoje a gente vê aí que nós estamos com uma missão lá na MONUSCO, que é na República Democrática do Congo. Começou quando o Lampert Filho estava no comando e passou para mim. A gente começou a treinar o pessoal, mandamos a primeira equipe, que era para 6 meses. Ficaram 1 ano e até hoje é renovada essa equipe lá. E o pessoal vai para o Malawi também. O Corbari falou que vai expandir para o Malawi. Treinando o pessoal em guerra na selva. Técnicas, táticas e procedimentos. TTP. Da guerra na selva, e está dando resultado. Como é que eu falava lá na hora, pessoal, quando eu estive lá em 2019 vendo a equipe,
Falar mesmo, olha só, pessoal, a partir do momento que vocês derem resultado, que a ONU quer, que é o seguinte, o cara entrar na selva e não sofrer baixa, ou sofrer mínimas baixas, e infligir o máximo de baixa no inimigo, nós estamos dando resultado. E está dando resultado pra caramba. O pessoal que tinha medo de entrar no meio do mato, o africano tinha medo de entrar no meio do mato. Né? Ele agora não, pô, é com carta, com bússola, com tudo, pô, gestos, sinais de gestos, e porra, instrução de tiro, TTP padrão, TAI, tudo. Tá ótimo o negócio. Uma coisa que me deixou muito feliz, hoje eu visitei o SIGS lá de manhã, o Corbari nos recebeu ali, o Solzhenitsyn, e como as coisas vão melhorando. É verdade. Quando eu fiz o curso em 84, achei um espetáculo, pô, uma escola espetacular. Servi lá 3 vezes, pô, me dediquei ao máximo, toda a equipe se dedicava, era uma escola exemplar. E, por incrível que pareça, está melhor, eles conseguem melhorar aquilo ali. É verdade. Eles conseguem melhorar, você acha que chegou num padrão, mas... Que não dá para passar, mas dá. Mas dá. A equipe é muito boa. É muito boa. A gente considera e a gente fala muito isso aí, né? A minha equipe foi melhor na época, a equipe do Sul foi melhor na época, porque esses caras são muito melhores que nós. Eles têm tecnologia, pô, tem tudo à mão e... Não são mais inteligentes que a gente, logicamente, né? Logicamente. Mas, porra, os caras são bons, excepcionais. Eles olham a gente como dinossauro, né? Mas... Assim como, porra, esse cara é velho, pô, tá falando... Mas, porra, não, tem uma história, pô, peraí. Mas os moleques são muito bons. É uma característica do SIGS, consegue... É uma mística mesmo, consegue reunir uma equipe, pô, de monitores, de oficiais, de praças, altíssimo padrão, pô. Altíssimo padrão. E os moleques estão aí. Daqui a pouco vem outros melhores que eles. E vem assim, vai. Quando cheguei em Angola, fui trabalhar com diversos exércitos, eu ficava imaginando assim, falei, pô, peraí, o cara major aqui, do Zaire, do Congo, pô, eu ficava pensando nos monitores, sabe? Falei, caramba, pô, o sargento Duran aqui ia ser coronel, pô. Verdade. O Sargento Marcico é melhor que esse cara aqui, que é major. Eu ficava comparando os oficiais superiores com os nossos monitores. É verdade. Só caboclo bom. Só caboclo bom. Bom mesmo. Bom. É muito bacana mesmo. É muito gratificante servir num lugar assim. Coronel, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Pô, já agradecendo ao senhor pela sua disponibilidade de tempo, vir aqui bater esse papo muito bacana com a gente, contar a história, contar a sua vivência, né, de Amazônia, de Exército, né, e trazendo para a gente essas informações bacanas aí para a gente, do seu livro também, do Guerra na Selva, né? Eu tenho certeza que vai ser bem divulgado agora para a gente chegar aí, para o pessoal dar uma olhada naquilo que não está escrito em lugar nenhum, né? Para o pessoal entender como começou, aonde a gente extraiu, né? Tem muita das inédita. coisas, muita coisa inédita aqui, né? A campanha ali, pô, do Acre, a campanha de Letícia, a questão do... A gente vê lá a parte do cara que extraía borracha, né? Como é que se chamava lá, pô, não é barracão não, gente. No Seringal. Né? Aquele modus operandi lá do pessoal do seringueiro. Porra, então isso é muito interessante, tá aqui no seu livro, tá muito bacana mesmo. Depois eu pedir pro senhor dar uma só rubricada, mandar um selva pra gente aí, né? E da sua ocupação agora como cara que vai de caminhadas aí, né? Caminhada, tô me dedicando. Que bacana, bacana mesmo. Enquanto eu conseguir andar, mas porque vai ficando mais velho, vai gravando. Enquanto o senhor anda e cansa, eu ando de moto e canso a lombar, mas tudo bem. Eu gosto desse sinal de andar de moto, eu rodo esse Brasil aí, pô, bacana também. Pô, muito obrigado por ter me convidado aqui, foi um prazer muito grande. Eu gosto muito da Amazônia, muito mesmo. Minha filha nasceu aqui, chama Silvia, que é selva em latim. Bom. E eu sou apaixonado pela região, das pessoas daqui, eu gosto muito. Sou casado com uma paraense hoje e eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, e da Rádio Onda Digital também. E espero colaborar com a história militar da Amazônia com esse livro aí. Esse era o objetivo que eu tinha. Show de bola. Coronel, as portas estarão sempre abertas para o senhor aqui, hein? Se eu tiver aqui mais uma outra próxima oportunidade, vamos vir aqui de novo. Eu estou lá em Foz do Iguaçu. E vamos contar também. Aí, vamos contar as suas histórias, vamos contar as histórias do nosso exército, da nossa Amazônia e fazer cada vez mais isso aí e andar para frente, né?
O objetivo nosso é esse, a gente contar nossas histórias e engrandecer cada vez mais o nome da nossa Amazônia. Selva. Guerra na Selva Podcast despede hoje, pessoal, mas não se esqueçam, né, de nos assistir, então, terças-feiras, às 8 horas da noite, no canal 8.2 da Rede Onda Digital e também no nosso canal no YouTube, Guerra na Selva Podcast. Hoje, aqui com o Coronel Alexandre. Selva, pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tamo junto. Selva. Selva.